que inclui muita comunicação, muito visual, ele também tem que corresponder um pagamento desse trabalho que o professor faz. Então, o que algumas instituições estão fazendo? O professor, ele monta o conteúdo. E daí tem uma espécie de ator que dá aula, que apresenta a aula. Eles chamam os instrutores. Não, ele, na verdade, é uma espécie... O instrutor é aquela pessoa que dá cobertura, que dá sustentação para conteúdo, que daí explica... Esse representa mesmo, esse ator representa. Esse representa. Ele estuda aquela matéria ali e ele é sei lá, Fátima Bernardes, um ator. Exatamente. Então, que ele vai dar aula. Mas ele não é um professor, ele nem... Entendeu? Ele tem informação básica naquilo ali, mas ele vai dar aula sobre aquilo ali. Ele tem um cronograma a seguir. Vou dizer tal coisa, vou perguntar tal coisa, os alunos vão fazer isso. Ele dá a aula, mas ele não é o professor. Pode ser um robô daqui a pouco, né? Pode ser. Vai. Então, assim, a gente está reivindicando que se pague. Então, aqueles acordos que a gente faz com as instituições onde tem o IAD, onde os professores são produtores de conteúdo, a gente também estabelece um nível de remuneração. Quando o professor, ele também, então, está dando a sua aula lá, daí ele ganha pela aula que ele está dando lá. O problema aqui da aula do IAD é assim, então, tem os turnos. Uma questão que é interessante dizer aqui. Um turno, regra geral, são 4 horas, 4 períodos de 50 minutos, né? Presencial. Quando passa para o IAD, as instituições passam para 1 hora. Então, o professor, ele produz um conteúdo, ele veicula um conteúdo e ele ganha 1 hora, 2 horas de 4. Olha o prejuízo que o professor tem. E como é que a carga horária dos cursos daí é feita? Por atividades complementares, que o professor orienta... Corrige. E não recebe. Corrige e não recebe. Então, tem um trabalho, digamos assim, jurídico, na hora que são atendidos os professores, para perguntar, tá, muito bem, tu era do IAD? Ok. Você tinha quantas horas no turno de trabalho? 1. E o que mais tu fazia? Eu fazia orientações, dava coisa e tal, que são aquelas outras 3 horas, porque o curso tem que fechar. Claro. Tem que fechar a carga horária. Tem que fechar às 60, às 80, e no final o curso com 2.000. E o aluno paga essa carga horária. E o aluno paga pelas 4. Claro. Sim. Então, pode ser o aluno pagar R$50, porque daí o professor só vai ter 1 hora e lá você tem 2.000 estudantes pagando R$50. É mais do que se tu tivesse 50 pagando 1.000.